Você já teve um daqueles sonhos tão bons que te dava até tristeza ao acordar? Sonhou em finalmente beijar aquela garota por quem você tem uma queda há anos, ou conseguir o emprego que sempre sonhou? Ou mesmo apenas comer algo bem gostoso, para então ser trazido de repente à realidade, te deixando decepcionado com sua situação atual? Bem, exatamente o mesmo sentimento tomou conta de Adrian Thomas, depois dele acordar de um sonho que tanto gostava. Mas veja, o sonho dele não era exatamente o que a maioria de nós esperava ter, como o beijo mencionado anteriormente no amor da sua vida. Não. Foi algo bastante peculiar para a maioria de nós. Depois de fazer seu dever de casa, Adrian decidiu ir para a cama. Todos aqueles problemas matemáticos o cansou a ponto dele adormecer em sua própria mesa de estudos. Assim que sua cabeça tocou o travesseiro, ele apagou como uma luz. E o menino sonhou. Ele tinha tantos sonhos, de nenhum ele se lembrou na manhã seguinte, exceto um. Nesse, Adrian estava no meio de uma cidade muito diferente de todas que já viu. Vazia, povoada apenas por ele, vagando pelas ruas e inspecionando os edifícios semelhantes a torres ao seu redor. Adrian estava fascinado por aquilo, de uma forma que ele não conseguia explicar. Cada uma das construções parecia aconchegante, convidativa, pronta para ser explorada. E foi isso que Adrian fez. Ele entrou em todos os lugares que podia naquela cidade. Embora todos os edifícios ali tivessem uma arquitetura bastante arredondada, cada um deles parecia único, incluindo seus móveis e decorações. Eles trouxeram uma alegria estranha para Adrian até que seu despertador tocou, trazendo Adrian Thomas de volta à realidade. E ele teve aquela sensação de decepção e arrependimento que mencionei anteriormente. Durante todo o dia, a mente do menino só conseguiu se concentrar naquele sonho, que, depois de um tempo, ele chamou de A Cidade do Silêncio. Carinhosamente, o menino queria visitar sua cidade preciosa novamente, mas o sonho não aconteceu mais. Sem sorte, nas próximas noites também. Adrian perdeu a esperança de ver a cidade novamente, tentando aceitar o fato de que era apenas um sonho que seria eventualmente esquecido. Mas em uma noite de sorte, ele se viu novamente como o único visitante da cidade silenciosa. O menino ficou radiante ao admirar novamente as fantásticas construções que o rodeavam. A cidade era enorme, com milhares, talvez até centenas de milhares de torres de formas estranhas para serem admiradas. Um sonho fantástico, ainda melhor e mais longo que o outro que ele estava quase esquecendo. Mas, de novo, aquele maldito despertador. Ainda assim, Adrian não estava dessa vez tão desapontado quanto da última vez. Se aconteceu 2 vezes, poderia definitivamente acontecer um pouco mais, certo? E o fim de semana estava chegando, então aquele despertador não o incomodaria mais, pelo menos por 2 dias. Repensando o seu último sonho, algo se destacou. O menino percebeu. Cada prédio tinha uma pequena placa dourada ao lado de sua porta, exibindo alguns caracteres estranhos, algum tipo de alfabeto talvez. Isso só aumentou a curiosidade de Adrian. Tudo o que ele queria era aprender mais sobre sua cidade silenciosa, explorá-la. Isso é tudo que ele conseguia pensar no seu dia a dia. Como era de se imaginar, outros assuntos, como a escola, foram sendo deixados de lado. A cidade era só dele, então o menino não contou a ninguém seus sonhos, que ele conseguiu visitar novamente depois de 2 noites. E de novo,
em padrões irregulares, eventualmente acontecendo todas as noites. Os pais de Adrian perceberam a obsessão de seu filho por dormir e ficaram preocupados. Levaram-no ao médico e, depois de saberem que ele estava com sua saúde em perfeito estado, foram até o psicólogo, que também não deu em nada. Os pais simplesmente não sabiam o que fazer. Seu filho era um pouco viciado em dormir e se importava cada vez menos com a realidade, com o que acontecia quando acordado. A escola não era mais uma prioridade para ele, nem passar o tempo com os amigos ou mesmo brincar no computador. Isso deixava seus pais loucos. Eventualmente, eles perceberam que eram impotentes. Não se podia simplesmente negar o sono a uma criança. Eles aceitaram aquilo. Enquanto isso, os sonhos de Adrian Thomas se tornaram mais vívidos, mais reais. Tão reais que o garotinho realmente não sabia quando estava acordado e quando estava sonhando. Eventualmente, ele decidiu criar uma pequena teoria. Uma teoria que ele acreditava ser de 2 mundos, que constantemente alternava entre eles. Mas a cidade silenciosa é onde Adrian queria viver, e não no mundo real. Então, ele passava a maior parte do seu tempo nessa cidade pensando em como se trancar nela, para nunca ter que sair. Todos os tipos de teorias malucas que se poderia atribuir a homens malucos surgiram em sua cabeça, e sempre havia uma nova surgindo, mas sempre era rejeitada por ele rapidamente, já que era um pensamento assustador. E no entanto, enquanto meditava mais e mais sobre a situação, não era uma ideia tão ruim. Na verdade, com certeza funcionaria. Por que ele ficou com medo disso? Foi fantástico. Depois de todo aquele tempo, definitivamente era a resposta que ele procurava. Ele achou. Tudo o que ele precisava fazer era colocar sua pequena ideia em prática. No dia seguinte, Patrícia morreu de ataque cardíaco após ver seu filho Adrian morto, enforcado no ventilador de teto em seu quarto. O pai, August, chamou uma ambulância, na esperança de salvar os dois. Mas os médicos não puderam fazer nada, eles estavam irreversivelmente mortos. Nos limites da cidade do silêncio, uma figura encapuzada inspecionava uma construção recém-construída. Depois de analisá-la, o arquiteto colocou uma placa dourada perto da entrada. A cidade do silêncio cresce novamente. Ele sussurrou para o silêncio circundante e então desapareceu do nada, para nunca mais ser visto, até que uma nova torre aparecesse. A cidade estava mais uma vez condenada ao vazio. Se alguém algum dia traduzir aquelas estranhas letras gravadas na última placa dourada para o alfabeto latino, eles descobrirão as palavras Adrian Thomas. Até a próxima. Obrigado.